Que Jesus nos envolva na sua santa paz e que seja para Ele os nossos bons propósitos de aprender os seus ensinamentos. Primeiro eu quero agradecer e dizer que para mim sempre é uma grande felicidade estar aqui no GEPEC, uma casa que há tantos anos se dedica à perseverança e à caridade e nos acolhe a todos que precisamos, que ainda carregamos os nossos espinhos na alma e precisamos desse consolo. Agradecer a presença de todos vocês e que a mensagem de hoje sirva para, principalmente nesses dias tão difíceis que vivemos, a nossa fé ser cada vez mais nutrida, realimentada, que nós possamos cuidar para que essa fé floresça e dê frutos. No tempo do cristianismo primitivo, havia um homem que era animado de uma grande coragem. Ele era um doutor da lei, renomado, com uma inteligência e uma argúcia psicológica singular. Poucos perdiam para ele no discurso. Ele tinha tudo. Ele houvera alcançado o mais alto posto no Sinédrio. Era respeitado. Quando ele subia numa tribuna para falar da lei de Moisés e do amor a Deus, todos o ovacionavam. Ele tinha tudo, no entanto, ele sentia um vazio existencial profundo, um vazio que muitas vezes nós também sentimos. Quando temos a mesa farta, a nossa família feliz, quando estamos cercados de pessoas, mas experimentamos uma profunda solidão. Quando temos tanta ansiedade a ponto de precisar recorrer a medicamentos para dormir. Ele sentia esse vazio, mas não sabia. Ele projetava nos outros, através da perseguição dos cristãos que ele encetou por quase 10 anos da sua história, fazendo com que, através da morte e do sacrifício dos outros, ele procurasse matar os seus próprios inimigos internos. E não raras vezes nós também fazemos isso. Às vezes, quando nós reconhecemos os nossos adversários externos, são os nossos adversários internos que estamos projetando nas pessoas que convivem conosco. Porque a convivência tem esse papel importantíssimo. Através da convivência com os outros é que eu me percebo, que eu sei se eu sou paciente ou não, se eu sou agressivo ou irritadiça. É através dos outros que eu consigo praticar caridade, material e moral. Só que ele não percebia isso. Ele estava cego, cego pelo orgulho da raça, cego por uma prepotência de julgar-se superior aos demais. Até que um belo dia, quando ele atravessa a estrada de Damasco, para entrar em Damasco a fim de assassinar Ananias, um velhinho cristão, que apresentou no leito de morte a sua noiva bem-amada Abigail, o Evangelho de Jesus, para o matar, ele fica cego. Ele recebe a visita do nosso Messias, do nosso Salvador, e ele percebe que aquela luz brilhante, exuberante, invulgar, não poderia ser de ninguém menos do que o Messias e o Salvador de todos nós. Ao invés de se resvalar no remorso e de se culpar a ponto de cometer o suicídio, Paulo de Tarso naquele momento reavalia a sua conduta. E assim como nós, guardadas as devidas proporções, nós também estamos com tempo para reavaliar a nossa conduta. Nós não precisamos alimentar melancolia, angústia, desespero ou desgosto pela vida, porque nós somos os autênticos filhos de Deus e Ele permanece sequioso para que nós possamos nos entregar a essa mensagem divina. A partir daquele momento, o maior perseguidor cristão da história converte-se no maior propagador do Evangelho de Jesus. E ele sai por toda a Ásia, para cima e para baixo, caminhando a pé, para propagar esse Evangelho através das excursões de propaganda. E o seu fiel amigo Barnabé. Até que ele chega numa cidade chamada Icônio. E nessa cidade acontece algo sui generis. Primeiro que o judaísmo dominante, um judaísmo que ele conhecia muito bem, quase asfixiava as tentativas dos poucos cristãos seguirem a sua fé. E do outro lado,
havia um povo de origem romana que era gentil, ou seja, que não tinha sequer a base monoteísta da crença em um único Deus. E aquele povo da gentilidade reinante, ao ouvir falar do Evangelho de Jesus, se interessava mais do que os ditos filhos de Deus. E isso é interessante, porque para que a gente tenha religiosidade, a gente não precisa de religião. É por isso que Allan Kardec colocou tão acertadamente em O Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Embora muitas religiões ao longo dos tempos, principalmente na Idade Medieval, tentou vender para nós que fora da igreja, fora de alguns sacerdotes, fora da adoração de alguns homens, é que não haveria salvação. E a caridade nós podemos praticar em qualquer lugar, porque todos os lugares são a casa de Deus. A casa de Deus é o nosso interior, porque Deus está em tudo. Não há absolutamente nada na criação que esteja fora de Deus. Deus está em nós. E é por isso que a nossa procedência não é material. A nossa procedência é divina. Se nós acreditamos que nós somos espíritos imortais, sabemos que a nossa essência é divina. Por isso que Jesus tanto disse que nós somos deuses, que os milagres de que Ele foi autor, nós também poderemos fazer e muito mais. Por isso que os apóstolos conseguiam realizar os prodígios tão impressionantes e que hoje, através da doutrina espírita, nós temos a explicação clara e lúcida. Mas será que nós estamos reconhecendo esse valor precioso nas nossas mãos? Será que a gente reconhece, através da revelação espírita, que nós temos os instrumentos para poder reavivar a nossa fé? Porque é a partir da fé que nós temos esperança em dias melhores. Quando nós ligamos o noticiário, quando nós navegamos pelas redes sociais, o que é que nós vemos? Uma sociedade hedonista, de culto aos prazeres, escópica, que se preocupa em aparecer, tentando nos mobilizar para um movimento exterior. E quando é que a gente se recolhe para o nosso mundo íntimo, avaliando a nossa conduta e os nossos pensamentos? Quando é nas 24 horas de um dia tão atribulado que a gente tem essa oportunidade de analisar como nós temos nos conduzido? Porque essa é a nossa primeira missão. A nossa primeira missão não é a missão familiar, uma missão muito louvável. Allan Kardec, quando vai falar sobre a importância dos laços de família, a espiritualidade lhe diz que sem os laços de família haveria um recrudescimento do egoísmo, tamanha importância da família. Mas a nossa primeira missão é para conosco, porque ninguém poderá evoluir por nós. Nós somos os responsáveis pela nossa evolução, pela nossa felicidade, pelo destino que nós queremos traçar ao redor dos nossos passos. O nosso planejamento reencarnatório é uma trilha, um caminho de possibilidades, e nós estamos modificando ele a todo instante, porque nós temos um certo grau de livre-arbítrio. E é por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Todas as boas ações que eu me dedico a empreender vão distribuindo flores pelo meu caminho que eu vou colher mais tarde. Por isso esse investimento é tão pessoal. Por isso esse investimento é tão importante. Por isso que o tempo é agora. E por isso que, movidos pela fé, a gente deve se dedicar à caridade. Porque a caridade vai nos colocar na estrada direita. Vai nos fazer enveredar pela porta estreita que o Cristo disse. Mesmo que nós sejamos rechaçados, maltratados, espizinhados, mesmo que as pessoas não nos compreendam, mesmo que nós não sejamos amados, nós precisamos, como cristãos, perseverar amando. Foi isso que Jesus fez, porque Ele não desamou ninguém, mesmo após a crucificação. Em nenhum momento Cristo se melindrou por não ter sido ovacionado, pelo contrário, Ele foi apedrejado. E nós, que temos tantas imperfeições herdadas ao longo das reencarnações, nós que estamos num planeta de provas e expiações para poder evoluir, por que nós desejaríamos agradar a todos? Se nem o nosso Messias agradou, precisamos dar a cada um o seu próprio tempo de evoluir, como também nós temos o nosso. Mas Paulo, em Icônio, falava de Jesus, como nós estamos aqui falando hoje. E ele falava dessa proposta do Cristo, que é o sacrifício da renúncia.
Porque o Cristo aproveitou o ensinamento da lei de Moisés: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já existia na lei. Só que ele adicionou algo sumamente especial. Ouvistes o que foi dito: odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e porque vos caluniam. Por que ele disse isso? Porque essa é a essência do amor renúncia. Se eu amo o meu inimigo, eu não vou esperar que ele me ame de volta. Porque provavelmente o meu inimigo também não simpatiza comigo. E é por isso que a nossa relação não dá certo. Por isso que a nossa relação é malograda. Porque nem eu quero amar, nem ele quer. Mas um de nós pode quebrar essa cisma. Um de nós pode romper esse círculo vicioso. E pode ser o cristão na história. No caso, eu. Porque é quem ama que se beneficia. Muitas vezes nós somos amados, mas isso não implica em nenhum mérito. Às vezes o amor que dedicam para conosco, por exemplo, os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos, é um acréscimo de misericórdia divina. Às vezes nós nem mereceríamos tamanho amor. Pensemos no amor a Deus, um amor absoluto, um amor que não tem precedentes, que não importa o que a gente faça, Deus continua nos amando e continuará nos amando pela eternidade. Então o amor beneficia quem ama. Quando a gente ama o nosso inimigo, a gente acende uma luz dentro do nosso coração. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. Essa é a proposta do amor renúncia trazido pelo Cristo. E mesmo que o outro não me compreenda, que ele me espicasse, que ele me persiga, eu persisto amando, porque este é o caminho da evolução. E quando Paulo de Tarso falou isso para os judeus, gerou desconforto na plateia, porque esse é um amor difícil demais para lograr. Qual de nós, meus amigos, pode bater no peito e dizer: eu tenho plenas condições de amar todos os meus adversários? É uma proposta desafiadora, que tem vários passos ou degraus. Antes de amar num grau máximo como o do Cristo, a gente pode começar não desejando que o mal lhe suceda ao nosso adversário. A gente pode respeitar que ele tenha o direito de ser feliz, porque ele é filho de Deus como eu sou. A gente pode tolerar que ele faça da vida dele o que ele quiser, porque sem respeito não há amor. Então, se a gente se esforça para respeitar, a gente já está começando a amar. Era isso que os judeus não entendiam. E é isso que muitas vezes nós também, na nossa rebeldia, em querer recalcitrar contra as correções que Deus nos faz porque nos ama, insistimos. E era isso que o apóstolo Paulo queria ensinar aquelas pessoas. O resultado disso é que Paulo foi preso. Ele passou 5 dias num cárcere imundo, porque uma jovem chamada Tecla se apaixonou por ele. A jovem era noiva e, ao ver aquele discurso inflamado de um orador brilhante, viu o homem sem ver a mensagem. É engraçado que Divaldo Franco, num congresso recente, disse que ele, no auge dos seus 90 anos, também recebeu uma declaração apaixonada de uma senhora, dizendo que sonhou que teria um filho com ele. E eu fico pensando, meus amigos, com todo o respeito à figura do nosso nobre Divaldo, será que a gente não está misturando as coisas? Num lugar em que a gente deveria se preocupar em pensar sobre a excelência dessa mensagem consoladora, de estimular os afetos e os vínculos de fraternidade, a gente acaba sexualizando tudo. E eu não falo só dentro da casa espírita. Se a gente for observar no nosso dia a dia, não é isso que a gente está vendo? Faz parte da transição. Na obra Transição Planetária, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer: o grau de sensualidade vai chegar a um nível extremo que vai incomodar. As coisas ainda vão piorar mais. Esse desalinho, essa inversão de valores
A coisa ainda está só começando. Mas a grande questão é como que nós, que somos cristãos, nos comportamos perante essa situação de desordem emocional, psicológica, de valores morais. Nós temos que permanecer aquelas rochas inquebrantáveis, vendo tudo isso passar, porque tudo passa. Porque se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas condutas, as nossas más inclinações, a gente vai mergulhar nesse torvelinho junto e vai alimentar esse tipo de vibração, esse tipo de perturbação. É isso que a gente não deve deixar acontecer. E veja que só depende de nós, da nossa vontade. As influências espirituais que na época, aproximadamente do ano 34 depois de Cristo, com Paulo de Tarso aconteceu, hoje, 2019, continua acontecendo. E nós estamos sendo atraídos pelas nossas imperfeições a esse tipo de influência. Mas somos nós que podemos quebrar esse círculo vicioso, nos esforçando no caminho do bem. Porque todo o esforço que nós fizermos para domar as nossas más inclinações será um exercício do verdadeiro espírita. Allan Kardec escreve isso no capítulo Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita não é o anjo na terra. Nenhum de nós somos anjos. Nós somos espíritos em processo evolutivo. O verdadeiro espírita é aquele que se analisa e deseja ardentemente ser no dia seguinte melhor do que foi no dia anterior. Mas para isso, a gente precisa olhar para dentro de nós. Então Paulo de Tarso foi preso por conta dessa acusação injusta de ter seduzido uma pobre garota. Ele recebeu uma pena de 39 açoites. Ele ficou com o rosto desfigurado, todo cortado de açoite, as mãos inchadas. E no dia seguinte que ele foi liberto, sabem o que ele fez? Saiu da cidade de Icônio, pegou Barnabé pela mão e foi para a cidade seguinte. O que ele está querendo mostrar com isso? Será que Paulo não tinha amor próprio para poder descansar alguns dias, cuidar do seu próprio corpo? É ele mesmo que diz na obra Paulo e Estevão: é porque o serviço é de Jesus e não nosso. Se a gente ficar deitado numa cama, se lamentando por tudo que aconteceu e esperando ficar completamente bom, o tempo passa e a gente não aproveita. E eu fico imaginando nós, com os nossos desafios tão naturais da nossa evolução. Nós que eu tenho certeza, nunca fomos presos nem recebemos 39 açoites. E será que a gente teria essa mesma coragem e bravura de levantar os pés cansados e os joelhos desconjuntados no dia seguinte? Às vezes os nossos açoites é a perda de um ente muito amado, que nos antecede no retorno para casa, para o mundo espiritual. Às vezes é a perda de um filho, que eu particularmente não tenho nem ideia da imensa dor que isso seja. Às vezes é uma vida de solidão, uma doença incurável. Os desafios são os mais diversos. Cada um de nós aqui nesse salão temos as provas específicas para o nosso processo. Mas o que eu quero dizer é: será que a gente está se estimulando para ter esse bom ânimo, para ver todas essas provas como processos necessários do nosso adiantamento? Porque se Deus é nosso Pai, se Ele é soberanamente justo e bom, Ele não nos aplicaria isso a título de castigo. Ele nos ama, Ele nos quer fazer crescer, brilhar perante os seus olhos. Então o que importa não é exatamente o que nos acontece, mas o que a gente faz com aquilo que nos acontece. Esses momentos como dessa tarde, que nós estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua mensagem de elevada moral, são preparativos para que na hora do testemunho, na hora da prova, na hora difícil, a gente tenha uma fé tão consolidada a ponto da gente não desanimar.
Eu acredito que a maioria de vocês conheça a história de Jó. É um livro muito bonito no Antigo Testamento. Alguns especulam que foi o próprio Moisés que escreveu esse livro. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Jó era um homem rico, que tinha seus filhos, uma riqueza construída pelo suor do seu trabalho. E em um determinado momento, Deus permite, através de Satanás, que Satanás o tente. E Jó perde tudo. A sua família foi assassinada pelos caldeus. Caiu o fogo do céu que arrasou com todas as suas propriedades. Jó se viu sem nada, sem nem os seus familiares. E o que é que Jó faz? Yahvé me deu, o Senhor me deu tudo que eu consegui construir, pois foi graças à vida que Ele me deu. O Senhor me tirou. Viva o Senhor. Será que a gente teria a mesma fé de Jó? Quando a vida nos sorri, é fácil ter fé em Deus. A gente ora todos os dias, vai na casa espírita, faz a caridade. Mas quando essas correções nos são dadas, os testemunhos nos chegam, será que a gente se lembra do que Jó se lembrou? Que Deus não tirou de Jó aquilo que ele tinha de mais valioso, a sua própria existência. Nós temos a imortalidade. Não existe contrário da vida. A vida nunca nos será extirpada. Nós viveremos sempre. E esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. Porque mesmo que a gente tenha uma morte precoce para os olhos materiais, dali após teremos uma nova existência que poderemos recomeçar. Cada dia que nasce nessa existência mesmo é uma oportunidade de nós renascermos, reavaliarmos, fazermos de novo, fazermos melhor. Nada está perdido para ninguém, nem para o pior bandido da face da terra, nem que o sistema judiciário tenha condenado à prisão perpétua, nem para este tudo está perdido, porque ele tem uma vida e uma multiplicidade de existências para reaver os seus equívocos. E aí o que acontece a Jó? Movido por essa fé, ele encontra uma força sobre-humana dentro de si mesmo e conquista em dobro tudo que ele tinha, porque ele não perdeu aquilo que era mais importante. Ele aproveitou os dias venturosos da sua vida para construir uma fé robusta e inquebrantável, que nem Satanás, com as suas tentações, conseguiu derruir dele dessa fé. É isso que a gente tem que procurar. Nos dias venturosos da nossa vida, que a gente aproveite para confraternizar com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque é justo. Mas que a gente também se lembre de agradecer a Deus e de aproveitar enquanto é dia para trabalhar. Na cena célebre, em que Jesus cura o cego de nascença, ele diz isso: porque eu preciso aproveitar enquanto é dia para o trabalho, porque a noite vem, quando ninguém poderá mais trabalhar. Ele faz uma metáfora interessante. No nosso dia a dia, o dia nasce, amanhece, aí em geral a gente se arruma, vai para o trabalho, e no final do dia a gente volta para casa, descansa, dorme. Assim também é a nossa existência. Enquanto a gente tem condições, saúde, vitalidade, enquanto se é jovem, enquanto se tem os recursos nas mãos, a gente tem a oportunidade preciosa para fazer, para progredir. A nossa reencarnação é o dia. Nós saímos do mundo espiritual, voltamos ao mundo físico, ganhamos uma veste nova, que é um instrumento para os desafios que nós temos, e agora é dia. Mas chegará um momento que nós retornaremos. Nós não sabemos quando, o tempo está correndo, pode ser a qualquer momento. E se nós não sabemos quando, cumpre o nosso esforço de aproveitar ao máximo, porque as nossas oportunidades atuais são as melhores que nós poderíamos ter. Mesmo com uma sociedade de valores tão controversos,
a gente consegue viver a nossa fé. A gente tem nas nossas mãos uma revelação que nos permite analisar os ensinamentos de Jesus com clareza. Basta a nossa boa vontade. Então, um exemplo do apóstolo Paulo nos mostra exatamente isso, que o convite é do sacrifício de nós mesmos e que nós precisamos mostrar a nossa fé através das nossas obras. Mas não é apenas quando for entregar a cesta básica para os necessitados nas ruas. Isso também. Porque no nosso mundo, na nossa sociedade, há tanto egoísmo que a desigualdade social ainda é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas adicionado à caridade material, que em todos os momentos da nossa vida a gente se preocupe para viver o Evangelho de Jesus, do jeito que dá. Como Haroldo Dutra Dias diz, que a gente floresça onde Deus nos contou. Dentro do nosso trabalho, que a gente, mesmo que tenha um chefe autoritário, mesmo que a gente tenha mais competência do que o nosso chefe, hierarquicamente, ele é o nosso superior. Então ele merece o nosso respeito. Ele merece que nós façamos o melhor trabalho, porque fazendo o nosso trabalho tudo anda, tudo progride. Olha o Evangelho de Jesus aí. Cumprindo conscienciosamente a minha tarefa, porque o meu contra-cheque ele vai vir do mesmo jeito, se eu fizer o meu trabalho com amor ou não. O exercício profissional é um exercício técnico, em que eu cumpro uma atividade, por exemplo, um advogado defende ou acusa as causas. Um médico atende pessoas, faz cirurgias, cuida de emergências. Se ele faz com amor ou não, para quem o empregou, pouco importa. Mas para a vida que esteve sob as suas mãos, muito importa. Quantas vezes a gente vai ao médico com um problema fisiológico, puramente fisiológico, e a forma como nós somos recebidos, acolhidos, quando alguém presta atenção em nós, aquilo nos toca de uma forma diferente, que a gente sai melhor. Não foi só o medicamento, foi o contato com outra alma humana, foi o amor. O amor transforma. E é por isso que é tão importante a gente viver o Evangelho também na nossa atividade profissional. Porque nós estamos em contato com outras pessoas e nós podemos transformar o dia ou a vida de alguém. Isso não é presunção. Nossa, eu sou tão maravilhosa que eu posso transformar a vida de todas as pessoas que estão comigo. Muitas vezes a gente nem tem atributos para isso. Mas Deus é tão bom que Ele nos usa como instrumentos para distribuir essas sementes de vida e esperança. Viver o Evangelho dentro de casa, com aquele parente chato, que a gente acorda todo dia, tá lá, a beldade. A gente não pode fugir. Estamos presos, entre aspas, pelos laços consanguíneos, que nem sempre refletem laços de afinidade. Porque muitas vezes a gente reencarna numa família com pessoas que a gente não gosta. A providência divina tem dessas, né? Vou aprontar com você. Para resolver esse conflito existencial com fulano de tal, que já perdura séculos, vou fazer o seguinte: ele vai nascer como seu filho, ou então como seu marido, e não tem divórcio. Mesmo que você se divorcie, a gente vai dar um jeito para vocês se reencontrarem de novo. A providência às vezes tem dessas. Mas é o modo que a providência utiliza para que a gente se livre desse conflito. Porque convivendo, a gente acaba observando no outro também as qualidades dele. Os defeitos se ampliam, mas as qualidades também. Quando nós convivemos proximamente com alguém, é como se a gente radiografasse todas as características daquela pessoa. E olhando por um outro ângulo, às vezes a gente até se surpreende. Até que fulano de tal é legal. O amor tem essa mágica de nos transformar pela convivência, pelo dia a dia. Mas para isso é necessário que a gente tenha tolerância. Ter a paciência de esperar.
de esperar que esse amor frutifique em nossos corações, porque o amor também é movido pela fé. É pela fé que a gente se relaciona, porque se eu não acreditasse que eu pudesse ser feliz num relacionamento, eu não me relacionaria com ninguém. Nós nos relacionamos, não digo apenas homem e mulher, relação de amigos, porque nós somos gregários, nós nos procuramos, precisamos nos sentir em grupo, amados, felizes. É impossível nós sermos felizes sozinhos. Nós fomos feitos para conviver amorosamente uns com os outros. E nós também somos atraídos pela força da fé de que o mundo pode melhorar, de que as relações podem ser mais harmoniosas. Mas a mudança que eu quero no mundo, eu tenho que começar dentro de mim. Na minha instituição familiar, no meu modo de me tratar, porque o amor próprio é o primeiro amor que eu preciso desenvolver. E é por isso que viver o Evangelho dá. Mesmo que a gente não viva a amplidão dos conhecimentos do Evangelho, uma parte dá. Ser benevolente para com todos, distribuir carisma, simpatia, sorrir, que mal faz, não dói. E às vezes, quase sempre, a gente sai até melhor depois de distribuir um sorriso. Todas essas, portanto, meus amigos, são características da fé. E aí Paulo de Tarso, depois de ser preso em Icônio, sai com Barnabé para outra cidade próxima, para Listra, e lá ele conhece alguém que se torna o seu filho espiritual, um menino de 13 anos, chamado Timóteo. As cartas de Paulo para Timóteo são lindas, parece a carta de um pai para um filho tão adorado. E nessa cidade, as pessoas tinham uma fé politeísta. Não existia sequer sinagoga em Listra. A maioria do povo não tinha fé na lei de Moisés. Eles adoravam Júpiter, Zeus na mitologia grega. E quando Paulo chega com Barnabé, eles querem oferecer bois em sacrifício, achando que os dois que estavam curando coxos eram Júpiter e Mercúrio sobre a terra. E aí Paulo aproveita a oportunidade para dizer: não, meus amigos, esse dom de cura não é nosso. Ele provém de Deus e nós só somos homens de carne destinados a morrer. Nós só somos instrumentos. E aí o que aconteceu em Icônio acaba se popularizando e chega em Listra. E se de um lado Paulo e Barnabé foram ovacionados, de outro, a turma ensandecida se reuniu para apedrejar Paulo em praça pública. No meio de uma preleção, já que não tinha sinagoga, um templo como esse, por exemplo, para ele falar de Jesus, ele resolve reunir as pessoas em praça pública mesmo. Sobe num palanque improvisado e começa a falar de Jesus. Imagine, as pessoas acreditavam em Júpiter, Mercúrio, e ele começa a falar do Messias. Começaram a apedrejá-lo. Filetes de sangue começaram a escorrer pela sua face. E ele pensou consigo: Deus deve ter destinado a mim o mesmo gênero de morte de que eu fui autor em relação a Estevão, porque ele foi o juiz inclemente na morte de Estevão, apedrejado no Sinédrio. Ele achou que aquele era o momento final. Lê do engano. Paulo só vai morrer 30 anos mais tarde, decapitado, no auge dos seus 60 anos aproximadamente. Ainda tinha muita coisa para viver. E aí Emmanuel vai dizer que ele se ajoelha e se entrega. Timóteo, um menino do lado, fica desesperado, tentando conter as pedras para não matar o apóstolo. Paulo é recolhido dali, semi-morto, levado num entulho, num monturo de lixo e salvo por alguns amigos da família de Timóteo. Veja o quanto que esse homem padeceu para falar de Jesus.
E hoje a gente vem a uma casa espírita falar de Jesus e é recebido com abraço, com água fresca. Olha a diferença. Isso é para reforçar a nossa fé, porque tudo evolui. De Paulo para cá, passaram-se quase 2000 anos. E como nós conseguimos progredir tanto em certos aspectos, mas ainda temos tantas oportunidades de progredir em imensas outras. Esse é o recado. Esse progresso, ele deve ser nutrido pelas nossas raízes, da nossa fé, da nossa crença em Deus, da confiança irrestrita em Deus. Quando Paulo se entrega ao apedrejamento, ele não pensava em si, ele não pensava em mais nada. Ele pensava que maior do que o sacrifício da própria vida era fazer a propaganda dessa mensagem divina. E nós podemos fazer também a propaganda dessa mensagem divina, sem precisar sermos apedrejados, através das nossas ações. Às vezes, como agora, a gente faz essa propaganda por palavras, por discursos, mas no nosso dia a dia, nós podemos agir conforme essa mensagem divina, do jeito que dá, dentro das nossas naturais limitações. Nós também receberemos as pedradas, não como as de Paulo, mas nós receberemos as incompreensões, as injúrias das pessoas que não esposam o mesmo ideal que nós. Nós seremos criticados e até nos questionaremos: será que seguir essa mensagem do Cristo realmente vale a pena? Porque pense bem, é um sacrifício muito grande, com tanta boa coisa aí no mundo para a gente curtir. Numa sexta-feira à tarde a gente vai lá assistir essa palestra, tem coisa melhor para fazer. Mas essa escolha não é uma escolha para agora. Essa escolha é uma escolha para o nosso futuro. É um alimento através do qual nós aurimos as forças para nos sustentar nos momentos difíceis. Essa é a função da fé. Servir de sustento para os momentos difíceis. Ou como o apóstolo Paulo dizia, ser a salvação das nossas almas. Não que uma simples crença em Deus nos salve de alguma coisa, mas a crença em Deus nos mobiliza para que nós sejamos diferentes. E é essa mudança de ações que nos faz progredir moralmente. Essa, portanto, é a mensagem da fé. E aí, meus amigos, Paulo e Barnabé continuaram enfrentando as provas, as crises, as dificuldades, mas eles nos legaram, Paulo através das suas epístolas, todas essas cenas que eu narrei aqui, que estão em Atos dos Apóstolos, nós temos os Evangelhos. E será que a gente já consegue extrair dali esse alimento? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, será que a gente já consegue se alimentar da mensagem de que Jesus foi portador? Extraindo dos ensinamentos evangélicos a realidade do nosso dia a dia. Quando ele diz, por exemplo, repetindo a lei de Moisés, não matarás. Será que na lei de Moisés o não matarás estava apenas relacionado em não assassinar o meu irmão? Ou será que a gente também não mata o tempo? Quando a gente desperdiça o nosso tempo tão valioso, com coisas pequenas, com brigas, com dissensões infrutíferas que não vão nos levar a lugar algum. Às vezes a gente tem a nossa opinião a respeito de um assunto e o nosso amigo, uma outra pessoa tem uma opinião diferente a respeito do mesmo assunto. E quem disse que alguém tem que ter uma opinião correta? As duas opiniões podem ser válidas. São dois pontos de vista diferentes. Porque nenhum de nós é capaz de dizer que detém a verdade. A gente tem dimensões da verdade, dimensões particulares, de acordo com a nossa cultura, com o que a gente estudou, com a nossa educação, com as nossas vivências. Será que eu preciso mesmo ser intolerante
a opinião diferente da minha? Será que a gente também não mata as esperanças de alguém? Por exemplo, um menino que apresenta um desenho mal feito para uma professora e ela diz: que porcaria. Será que ela não assassinou ali as esperanças de alguém que poderia, com treino, com dedicação, se tornar inclusive um pintor ou um cartunista muito famoso? O não matarás tem uma amplidão imensa, assim como todos os outros mandamentos, como todos os outros ensinamentos de procedência divina. Mas o que a gente tem que fazer é ler isso e aplicar à nossa vida cotidiana. Porque tudo que Jesus disse, nada está defasado. Tudo está perfeitamente alinhado com o nosso ano de 2019. Quando ele adverte os seus discípulos: preparai-vos, porque sereis perseguidos pela justiça. Não é isso que nós temos observado? Os inimigos do Cordeiro de Deus estão tentando perseguir quem vive, ou pelo menos quem tenta ser cristão. Quando a gente tenta andar pelo caminho do bem e recebe inúmeras propostas para poder sair do prumo. Quando nós recebemos as influências espirituais para nos irritar, para brigar uns com os outros, nós estamos sendo perseguidos. Porque esse móvel da felicidade nem todos conseguem vislumbrar. E às vezes, quando a gente se acha incapaz de atingir a felicidade, a gente também não quer permitir que o outro a atinja. Por isso tanto assédio. Mais uma vez, falando dessa obra Transição Planetária, Manuel Filomeno vai dizer que existe uma fascinação coletiva. Porque nós ainda preservamos as nossas imperfeições. E quando a gente descuida dos nossos pensamentos, a gente acaba sendo atraído qual se fosse um imã a essas influências. Por isso, a oração. Nós temos que orar tanto quanto nos alimentamos. Joana de Ângeles vai dizer: orai com a frequência com que te alimentas. Porque a oração é essa vinculação por pensamento com os ideais superiores, com os nossos benfeitores espirituais que estão aqui. Aonde quer que a gente vá, seja qual for a situação, de dia ou de noite, de madrugada ou no amanhecer, eles estão sempre à nossa disposição, prontos para se conectar conosco. Mas às vezes somos nós que não queremos ascender a eles. A gente gostaria que eles se materializassem aqui, no nosso corpo físico, no nosso mundo físico, enquanto eles estão querendo que nós nos espiritualizemos, como o Cristo também quis. O Cristo, em momento algum, falou para homens. Ele não se interessava para falar para homens. Ele se interessava para falar por espíritos. Por isso que a mensagem dele, em termos de marketing e propaganda, é bastante controversa, né? Porque ele escolhe uma cidade pequena, Galileia, Cafarnaum, com tantas polis na época, podendo ter ido a outros lugares mais prestigiados. Escolhe 12 apóstolos, podendo ter escolhido entre os doutores da lei, letrados, que conheciam a lei de Moisés, para poder agora serem autores da segunda revelação. Não. Ele vai ao mar do Tiberíades e chama pescadores. Vai e chama Levi, cobrador de impostos, comerciantes, como Judas Iscariotes. E nem quando ele percebeu que Judas Iscariotes achava que a sua mensagem não estava sendo bem dirigida, nem assim ele o afastou. Jesus acolhia a todos, porque é através do trabalho que a gente vai se transformando. Aqueles homens rudes, que não eram espíritos rudes, já eram espíritos que já tinham despertado para os ideais divinos. Eles tinham algo que Jesus não encontrou em doutor algum: a fé. Quando Jesus os chama, vem ser pescador de homens, Simão e André
largaram as tarrafas no mar e foram. Imagine, alguém chega aqui nesse salão e fala conosco: vem gente, vem ser pescadores de homens. Eu acho que eu riria, não sei vocês, mas eu ia achar uma proposta tão excêntrica. Mas não eram as palavras. Aqueles homens não foram envolvidos por um discurso, era o magnetismo, a forma como as palavras eram ditas, que era uma forma diferente, que ninguém consegue copiar. Porque Jesus é detentor de uma superioridade moral absoluta e o seu magnetismo é incopiável. Foi por isso que aqueles homens se sentiram arrebatados. E por que é que nós não nos sentimos também? Porque nós também temos essa fé que eles tinham. Mas será que seríamos capazes de largar tudo para seguir essa fé? O largar tudo não é apologia à mendicância, que a gente saia das nossas casas, venda tudo que a gente tem e vá viver na rua, a pretexto de seguir o Evangelho de Jesus. Ele não quer isso. Pelo contrário, o ideal será que nós aproveitemos os recursos que a gente dispõe para agir com amor. Mas o largar tudo é largar o apego que eu tenho às coisas interiores, o apego à minha imagem, o apego à vaidade, de que a minha opinião sempre prevaleça, o orgulho a mim mesma, que eu não posso deixar que ninguém me vença numa discussão. É em relação a esse despojar-se que Jesus diz: tomai a tua cruz e segue-me. Suportar todos esses desafios sem desistir. Tudo que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer é não desistir. Por isso que eu gosto tanto do nome do GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. É o que a gente precisa, perseverar, mesmo com os desafios que nos deixam às vezes no chão, como o homem da parábola do bom samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó e foi espoliado por ladrões e largado no chão. Às vezes a gente está naquela situação ali, deplorável. Às vezes emocionalmente nós estamos em frangalhos por uma frustração qualquer. Mas Deus nos revigora pela esperança que no dia seguinte nós podemos ser melhores. Nós temos os recursos da medicina, da psicologia, nós temos as casas espíritas, os tratamentos espirituais, a fluidoterapia, algumas casas inclusive oferecem balanço energético. Enfim, temos recursos, mas temos um recurso ainda mais poderoso, que é entregar-se de novo. Mesmo que tenhamos sido frustrados, que alguém nos traiu a confiança, entregar o próprio coração é o sacrifício que Jesus nos convida. Misericórdia quero e não sacrifício. Entregar o próprio coração é difícil, porque significa você se livrar de todas as garantias. É sem garantias. Isso é fé. Rossando Klinger tem uma frase interessante sobre fé. Ele vai dizer: fé é você colocar o pé e depois Deus vem com o chão. Ou seja, você pisa, não sabe em onde, mas você tem certeza que Deus não vai te desamparar. Então é esse espírito renovador que a gente precisa nutrir e alimentar todos os dias da nossa vida, porque nós seremos provados. Estamos aqui para isso. O planeta de provas e expiações tem uma característica singular e única: nos apresentar tentações. E é por isso que no Pai Nosso, veja, quando Jesus nos ensina a orar, que ele proclama o Pai Nosso, no trecho que ele cita as tentações, ele não pede a Deus que nos livre delas, ele pede que nos livre de cair nelas, porque as tentações são necessárias.
Sem as provas, não podemos ser avaliados. E sem a avaliação, nós não podemos progredir por mérito. Porque assim Deus quis. Deus poderia ter nos criado perfeitos, se Ele o quisesse. Mas onde é o nosso mérito? E é por isso que a tentação vem. Para que uma vez, colocado diante daquilo que muitas vezes eu fali, reiteradas vezes outrora, eu vou tentar para ver se dessa vez vai. E foi movido por essa esperança que os nossos mentores espirituais funcionaram muitas vezes como nossos advogados de defesa para que nós reencarnássemos. Fizemos o planejamento reencarnatório, escolhemos o nosso gênero de provas. Muitas vezes as provas que temos somos nós mesmos que escolhemos. Lembremos mais uma vez da passagem do cego de nascença curado por Jesus. João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Os seus apóstolos perguntam a Jesus: Mestre, foi ele ou os seus pais que pecaram para que tenha nascido assim cego? E Jesus, contrariando todos os casos de cegos até então que ele curou, responde: nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele veio assim para que se revele nele a vontade de Deus, a ação de Deus. Às vezes, a gente vem com os defeitos, não apenas físicos, mas com os espinhos na carne que a gente pediu no nosso gênero de provas para a gente evoluir mais rápido. Só que quando a gente está no campo de batalha, a coisa fica mais difícil, porque a gente fica no meio do fogo cruzado. Agora é para valer. E as promessas que a gente fez antes de reencarnar, é agora que a gente vê se a gente é cristão mesmo. A forma como a gente enfrenta esses desafios. Veja que no cego de nascença, no caso dele, ele foi curado por Jesus. Jesus faz uma espécie de pasta e coloca nos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé, um tanque feito por Ezequias, também no Antigo Testamento. Isaías fala do tanque de Siloé no seu livro. Era um tanque sagrado. E aí, quando ele se apresenta perante os fariseus fazem um interrogatório cansativo. E então, como foi que aquele homem te curou? Jesus untou os meus olhos com uma pasta e pediu que eu me lavasse no tanque. Em nenhum momento o cego de nascença inventa a história ou deixa de dar o mérito a Jesus. E aquilo contrariou os doutores da lei, porque eles eram cegos. Os doutores da lei, cegos de orgulho, não queriam reconhecer, em hipótese alguma, que Jesus é o Messias. E é por isso que Jesus mais na frente vai dizer assim: eu vim a este mundo para instaurar um processo, para que os cegos vejam e para que aqueles que veem fiquem cegos. Essa é a proposta da fé. Nós não podemos precisar ver para crer. A gente tem que crer para então ver. Nós não devemos repetir o erro de Tomé, porque senão nós vamos ser como os fariseus, que viam o milagre e nem assim se convenciam, cegos pelo seu orgulho. Aquele homem que era cego de nascença, que tinha puro coração, que não tinha pecado nenhum para ter nascido cego. E é interessante, só um parêntese nessa história, né? Porque às vezes quando a gente vê alguém com uma deficiência, a gente já pensa logo, principalmente ser espírita, né? Rapaz, aquele ali deve ter sido mal criado na reencarnação passada. Aquele defeito ali, ó, não me engana. E a gente vê nessa história que não tem nada a ver. E no caso então do cego de nascença, que era cego, tinha puro coração, ele vê, porque reconhece através daquele milagre a procedência divina. Porque um homem pecador não poderia ter feito o milagre que Jesus fez. E ele diz isso aos fariseus: se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, meus amigos, já caminhando para o final, nós que éramos cegos, mas que agora vemos,
que nós possamos aurir na fé do nosso Senhor a esperança de dias melhores. Nós somos a luz do mundo. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas nós, cristãos, nesses tempos, podemos acender a luz da nossa fé e fazer brilhar diante dos homens. E uma última história para finalizar. Jesus escolhe sair do mundo, sair da terra, ao lado de 2 ladrões. Uma das coisas que mais me emociona em Jesus é a extrema humildade de que ele foi protagonista. Ele se submete ao batismo com João Batista, porque ele não queria violentar a ninguém. Ele vem, espírito puro, um psiquismo crístico, encarnar nas vestes simples de um carpinteiro para nos ensinar o amor. E para completar, na cena culminante do seu messianato, ao ser crucificado, ele o é ao lado de 2 ladrões. E essa história de Jesus ladeado pelos 2 ladrões está, se eu não me engano, no capítulo 23 de Lucas. Um dos ladrões, que era o mau ladrão, diz assim: tu não é o Cristo? Então salva-te e salva-nos também. E o outro, que era o bom ladrão, repreende-o e diz: nem sequer temes a Deus, porque nós somos culpados, mas esse homem nenhum mal cometeu. E Jesus, os olhos fulgurantes, ao observar que naquele momento um dos ladrões possivelmente se arrependeu, aguarda. E aí o bom ladrão continua dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E Jesus diz: em verdade eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa lição de Jesus sempre me deixou sob forte impressão, porque é uma leitura rápida, parece que todos os pecados daquele ladrão foram superados naquele momento. Mas na realidade, é porque quando a gente se arrepende dos nossos delitos e começa a entregar o nosso coração à vivência dessa mensagem divina, a gente já consegue experimentar a felicidade de estar no paraíso. Quando a gente se entrega à mensagem evangélica, a gente já começa a salvar a nossa alma. E os nossos dias se tornam mais alegres e felizes, porque a gente recolhe nessa fé a esperança e a felicidade num futuro melhor. Aquele ladrão ainda precisaria se retratar perante a lei, mas já havia se arrependido dos seus erros. Que nós possamos, meus amigos, fazer como ele e nos arrepender mudando de conduta. Um grande abraço a todos e boa tarde.